4 de abril de 2021. Amados, esta madrugada fui acordada às 2 da manhã por uma dor muito forte. Implorei a Deus que me deixasse saber o que fazer diante de tal situação. Eu tinha ido para a cama muito triste por saber o que estava acontecendo e o que aconteceria em breve, e saber que muitos vivem como adormecidos e indolentes diante de tudo que estamos vivenciando. E são pessoas que conhecem as coisas como Deus deseja que cada um de nós as conheça. Quando acordei com essa dor e clamei ao Eterno por ajuda, foi-me dito para acordar meu marido, para que fizesse uma massagem na área que estava doendo. Assim eu fiz. Ele se levantou prontamente, me deu a massagem, a dor passou de aguda para moderada. Ele me deu palavras de alento, e quando eu disse a ele que a dor havia diminuído, ele se deitou e frisou que qualquer coisa poderia acordá-lo novamente. Ele adormeceu e eu me pus a orar. Comecei a falar com Deus. Implorei-lhe que estendesse a mão para aqueles que sabem, mas ainda estão nas cidades. Que ele fizesse qualquer coisa para despertá-los, se entendesse que eles eram almas de salvação. Assim, o tempo passou, falando com o Eterno. Parei de olhar para o relógio às 4 da manhã, porque adormeci. Me senti totalmente aliviada. Havia derramado as minhas cargas e tristezas sobre o Eterno e descansei tranquila. Assim, adormeci naquele momento. Então, eu tive um sonho. Eu vi que havia um lugar para onde eles levaram aqueles que estavam nas cidades que conheciam esta mensagem. E eles fizeram de tudo para entretê-los a tal ponto que seu propósito era apagar sua mente, sua identidade, para que eles não se lembrassem de seu passado e nem do que aprenderam dessa mensagem. Tudo isso aconteceu diante de mim e vi como os pais perguntavam sobre seus filhos e os informavam que eles não viviam mais neste mundo e que haviam sido levados para outro nível, para outra dimensão. Eu vi outros pais perguntarem pelos seus filhos. Ouvi que davam a mesma resposta. Então vi a mãe horrorizada e disse: Como? Como ele não está mais entre nós? Eu não acredito. Isso é uma farsa. Eu vi que ela e o marido foram para uma esquina daquele lugar. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para o filho. Rapidamente ela viu que as duas setas da mensagem ficaram azuis e respondeu: Ele está vivo. Ele viu a mensagem. Ele não está em outra dimensão, como dizem. Ele está aqui, ela disse ao seu marido. Eu vi os dois começarem a busca pelo filho e o encontraram dentro de um computador enorme, que era do tamanho de uma casa. Ele e outros mais lutavam para sair, mas não conseguiam encontrar a saída, porque depois que entravam lá, não encontraram a porta de dentro para fora. Eu vi que apenas 3 dos que estavam lá ficaram felizes a ver seus pais entrarem, e outros nem se importaram em estar lá. E embora tivessem tudo o que queriam lá com eles, eu vi que suas mentes estavam gradualmente sendo borradas, mas para eles estava tudo bem. Vi que os pais encontraram o filho e o tiraram dali, e ajudaram mais 2 jovens que eles não conheciam, mas que também queriam sair dali. Eu os vi internalizando-se em uma floresta, e quando já estavam caminhando há algum tempo, anjos da guarda se aproximaram deles para levá-los em segurança. Eles pareciam felizes por terem seu filho de volta e também por poderem ajudar os outros 2 jovens. A cena mudou.
Eu me vi parada a um tiro de arco de uma grande muralha que tinha um enorme portão. Fora da parede estava escuro e acima da parede havia um clarão de grande luz. Eu estava observando. Vi muita gente se aproximar da porta. Vi que as folhas da porta, que eram duas, tinham a forma de asas angélicas, muito brancas, como a neve. Elas se abriram e 2 anjos foram vistos atrás dela. Um céu azul indescritível também podia ser visto. Uma bela luz, resplandecente como o sol. Ali se viam moradas cor de ouro e uma rua preciosa, que ia desde a porta da entrada e que não se podia ver o seu fim. Eu pude ver que quando isso foi exposto para aqueles que estavam se aproximando das portas, eles pararam. Eu vi uma mulher de saia curta e ela estava puxando para baixo. Eu vi outra mulher usando calças justas e se escondendo atrás de outra pessoa. Eu também vi outra mulher com calça abaixo do joelho, que também estava preocupada em se cobrir. Vi um ser celestial se aproximar deles na porta e começou a dizer: "Você não pode entrar, você pode." E assim foi, um por um. E aqueles que não tinham permissão para entrar, tornaram-se violentos. Eu vi os pais com o seu filho chegarem perto da porta. Eles pareciam preocupados e caíram juntos com o filho de joelhos no chão e começaram a clamar por misericórdia. Da mesma forma, os outros 2 rapazes e outros homens e mulheres que estavam lá. Pude ver que as 2 mulheres que ali estavam, também como as outras ajoelhadas e com o rosto no chão, tinham as roupas que Deus queria. Sua saia a cobria e não era justa ao corpo, e eu podia notar a modéstia desta. E para os homens, suas roupas eram simples, mas muito masculinas e apropriadas para um cristão. Eu vi que eles não se levantaram de seus joelhos e gemiam diante daquela enorme porta aberta. Eu vi que um anjo saiu pela porta e ficou na frente deles, e a escuridão fugiu diante do esplendor daquele formoso ser. As portas se fecharam atrás dele, e pude ver que quem estava com o rosto em terra percebeu quando as portas se fecharam e clamaram: "Pai, perdoa-nos, salva-nos." Logo, o ser angelical ergueu a mão e exclamou: "Não tenham medo." Eles se acalmaram, se ajoelharam e as portas foram reabertas. Viu-se um lindo céu, pois a porta do céu era como um grande túnel, uma bela passagem para a dimensão angelical. Ali, atrás da porta, um ser extremamente resplandecente. Seu rosto brilhava como o sol, e ele estendia as mãos para aqueles que estavam de joelhos. E com uma voz poderosa disse: "Venham, benditos de meu Pai, há lugar para vocês." Eu vi aparecer mais anjos com luz radiante, e eu os vi sendo escoltados por aquela bela porta. Quando os custodiados passaram por ela, vi a porta se fechar, e tudo ficou muito escuro como a noite, e ouvi muitos gritos, choro e lamentação. Naquele momento despertei. Ó amados, maravilha das maravilhas, e nada se compara ao que temos aqui. Tudo aqui perde cada vez mais valor para mim, quando vejo tão grandes maravilhas. Minhas palavras não dão para contar uma glória tão majestosa vista. Apenas luto cada dia esta corrida da fé, e tenho um grande desejo que tudo isso passe, e que estejamos em casa com o nosso amado Senhor. O mais belo aqui visto pelos olhos humanos não é nada comparado às maravilhas eternas, e eles são apenas vislumbres do futuro. Aqueles que se perdem ao seguir seus preconceitos chorarão amargamente, porque este mundo não vale um centavo se comparado ao que o Eterno preparou para aqueles que o amam e guardam ao pé da letra
seus mandamentos em suas vidas. E, irmãos, os exorto a largar tudo pelo Mestre, antes que seja tarde demais. Queira Deus que assim seja. Que o Eterno nos abençoe.